Amém, meus irmãos? Vamos para mais um vídeo, mais uma mensagem para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? A mensagem hoje está lá no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. E vamos falar sobre o dom do amor ágape de Deus, como a gente vai trabalhar nesse sentido aqui no versículo 16. Vai falar assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então aqui, vai falar mais do sacrifício de Jesus, no contexto aqui. Jesus está conversando com Nicodemos, que era um mestre da lei, um dos maiores teólogos da época, e era um fariseu. E essa questão dos fariseus é muito relacionada com a religiosidade, né? Que o que a gente considera no sentido da palavra da religiosidade? A religiosidade é a observância da lei sem o Espírito Santo. Eles observavam a lei com o objetivo de serem salvos pela lei. Só que a lei não salva ninguém. Paulo vai escrever bastante sobre isso. Em 2 Coríntios 3, versículo 6, vai falar o seguinte. 2 Coríntios 3, versículo 6. O qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então aqui, se a gente fizer uma análise do versículo, uma exegese aqui, a gente entende que Paulo está falando da letra, ele está falando da lei, não da Bíblia em si, que tem o pessoal que fala que a letra mata, daí a gente não deve estudar a Bíblia. A questão aqui é sobre a lei. A lei, a observância da lei sem o Espírito Santo, ela não salva ninguém. Ela vai matar as pessoas pela religiosidade. E aqui Jesus vai falar sobre o Espírito. Vai falar no versículo 5. em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é do Espírito. Então aqui, Jesus vai falar do nascer na água, né? O que é o nascer da água? É a mesma coisa que o profeta Ezequiel coloca lá no capítulo 36, se eu não me engano, que ele fala: aspergirei a água da vida sobre vós. O que é a água da vida? A água representa o Espírito Santo. Então, todo aquele que nasce da água nasce do Espírito. O que é nascer do Espírito? É você ter uma nova vida. Ou seja, a gente analisando a lei sem o Espírito, a gente fica como os fariseus, como Nicodemos. Ele analisava a lei com o objetivo de ser salvo, mas a salvação não depende de nós, da gente analisar a lei. A salvação, ela só vem por meio da encarnação do Filho de Deus. Amém. E quando a gente analisa isso, a gente observa como eles eram materialistas e tudo mais, mas eles não entendiam, como Jesus fala aqui no versículo 5, que o Evangelho é sobre o novo nascimento. Então, o título da mensagem que eu deixaria é: o que é o Evangelho verdadeiro? E o Evangelho verdadeiro é sobre o novo nascimento. Então, aqui no versículo 16, a gente consegue identificar, eu acho que, seis tópicos. E primeiro tópico é a força base. Qual que é a força base da ação? É o amor, porque Deus amou. A força base é o amor. Aqui o iniciador. Quem é o iniciador dessa ação? É Deus, porque Deus amou. Aqui também tem o mediador, por meio do seu Filho unigênito. Então o mediador é Jesus. Vai falar em 2 Timóteo. Vai falar. Ele é o único mediador. O destinatário. Quem é o destinatário aqui? Deus amou o mundo. Então, o destinatário é o mundo. Deus ama o mundo, todas as pessoas. E quem é o beneficiário? Quem recebe é todo aquele que crê. Todo aquele que crê é quem recebe o benefício do amor de Deus. E aqui também a gente consegue identificar o galardão, a recompensa. Qual que é a recompensa daquele que recebe o amor de Cristo, daquele que recebe Jesus? É a vida eterna, porque todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então aqui as coisas que a gente consegue identificar dentro desse versículo. E quando a gente analisa aqui o versículo, a gente vê que Deus amou o mundo de tal maneira, que é uma junção adverbial. Tal maneira representa a intensidade. Então, Deus amou o mundo tão intensamente. Deus amou tanto o mundo
Pensa assim comigo. Deus, ele é onisciente. Então ele sabia que eles iam matar Jesus, que eles iam maltratar Jesus. Ele sabia disso. E mesmo assim, ele amou tanto que ele enviou o seu filho para morrer por eles. Jesus morreu não só por todas as pessoas, mas também por todos aqueles que mataram, agrediram Jesus. Eles humilharam Jesus. Pensa na mensagem quando ele estava na cruz, que ele diz: perdoa, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Ele amou aquelas pessoas. E ele amou de tal maneira, Deus amou essas pessoas de tal maneira, que enviou seu único filho para morrer por elas. Então Deus, ele olhou esses pecadores, esses julgadores, ele olhou todos aqueles que batiam, maltratavam, humilhavam Jesus, e ele olhou com amor, ele amou eles. E ele amou tanto que ele deu a oportunidade para essas pessoas de serem salvos, assim como nós. Vamos colocar no nosso contexto. A gente, da mesma forma que eles rejeitam Jesus nesse contexto, na Bíblia, da mesma forma que eles maltratam Jesus, humilham Jesus, xingam Jesus, batem em Jesus, da mesma forma nós fazemos todos os dias. Nós rejeitamos Jesus por meio do pecado. Então, alguns pecados: mentira, fofoca, pornografia, inveja, soberba, preguiça, ira, avareza, orgulho. Quando a gente peca, a gente nega Jesus, assim como eles fizeram. E nós somos muito piores, porque muitas vezes nós temos consciência do amor de Deus. Nós temos consciência que Ele nos ama, que Ele se sacrificou por nós. E do mesmo jeito a gente vai lá e rejeita. Eles não sabiam que Jesus era Deus. Muitos deles, mas a gente sabe, continua vivendo uma vida de pecado. Então Deus nos entrega uma oportunidade para a gente ser salvo. E da mesma forma a gente continua rejeitando a Deus todos os dias e pecando. E sem o objetivo de melhorar, de abandonar a vida de pecado. E a gente continua dessa forma. Como a gente acha que a gente vai para o céu dessa forma? É uma pequena observação. Então, analisando toda essa questão do amor de Deus, como a gente pode retribuir o amor de Deus? Porque Deus fez tanto por mim, então como é que eu posso retribuir isso? E tem pessoas que falam, né, que a gente vai retribuir por obras, sendo uma pessoa boa, deixando o pecado. É assim que você retribui a salvação de Deus. Olha que coisa do demônio. Quem fala isso não tá cheio do Espírito de Deus, não, irmão. Não, você não consegue retribuir. Você não pode, você não tem a capacidade de retribuir a salvação. Nem você, nem eu, ninguém tem. Nós não temos a oportunidade, a capacidade de retribuir o amor de Deus, porque o amor de Deus é tanto que a gente não tem capacidade de compreender. Então, analisando isso, se a gente não consegue recompensar a Deus de alguma forma, porque a gente é falho, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer com esse sacrifício? O que Deus pede para você fazer é simples. Recebe o amor de Deus. Recebe o sacrifício de Jesus. Apenas receba e creia neste evangelho. Então aqui, a gente reconhece que a gente é falho. A gente reconhece que a gente não consegue recompensar a Deus pelo sacrifício dele. Então a gente só recebe o sacrifício dele humildemente e se coloca diante dele. É isso que a gente deve fazer. Então, analisando isso, quanto mais eu reconheço a necessidade de Jesus, quanto mais eu reconheço que eu preciso dele para ser salvo, é aí que eu mais cristão eu me torno. Ou seja, quanto mais você reconhece a sua necessidade de Cristo, mais cristão você se torna. Essa é a frase principal que eu deixaria aí destacada. E analisando aqui, a gente pode pegar uma citação aqui da Ellen White, do livro da Ellen White, uma profetisa aí, né? O livro O Desejado de Todas as Nações diz o seguinte: Cristo foi tratado como nós merecíamos, para que pudéssemos receber o tratamento que ele tinha direito. Foi condenado pelos nossos pecados, os quais não tinha nenhuma participação, para que fôssemos justificados pela sua justiça, a qual não tínhamos parte. Sofreu a morte que nos cabia, para que recebêssemos a vida que a ele pertencia. Então, Jesus merecia a vida eterna, porque ele nunca pecou. A gente merece o inferno, porque a gente é pecador, a gente é falho. E o amor de Deus se baseia nisso.
O evangelho verdadeiro se baseia nisso. É isso que é o evangelho verdadeiro. É reconhecer que a gente é falho, que a gente precisa de Jesus. Então, quando a gente recebe Jesus, ele também nos dá a oportunidade de ter uma nova vida. Aqui em 2 Coríntios 5, versículo 17, vai falar o seguinte: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já se passaram, eis que se fizeram coisas novas. 1 João 1, versículo 9, vai falar que quem é perdoado tem uma nova vida. Deus nos dá a oportunidade, depois de nos perdoar, de ter uma nova vida, de renunciar ao pecado, de se arrepender. Deus nos dá uma oportunidade de se arrependermos. Deus nos dá uma oportunidade de vivermos uma nova vida. Quando a gente recebe a Cristo, Ele nos dá uma nova vida. Entende, irmãos? Quão grande é o amor de Deus? Porém, meus irmãos, quando eu participo de alguns evangelismos, né? E eu observo algumas coisas que a gente se acha, às vezes, muito super crente, né? Muito religioso. E a gente vai fazer o evangelismo, a gente olha as pessoas e a gente se sente superior a elas por ter recebido a Cristo. E a gente é um ato extremamente arrogante. Porque quem somos nós? A gente é pecador igual ele. O cara que tá bebendo, fumando, o que ele estiver fazendo. A gente é pecador que nem ele. A gente precisa de Cristo tanto quanto ele. E a gente não deve olhar a pessoa pelo pecado dela, mas a gente deve olhar com os olhos de Deus, com os olhos de amor, assim como Jesus fez com Nicodemos. Jesus sabia que ele era um homem conhecedor das Escrituras, mas que ele não era nascido do Espírito. E ele sabia. Dessa mesma forma, ele tratou Nicodemos com amor. Ele amou Nicodemos. Então, vou deixar de pregar a verdade, vou pregar só do amor, né? Olha aqui no versículo 18 do capítulo 3 de João. Vai falar que quem crê nele não é julgado, mas o que não crê já está condenado. Existe uma coisa mais forte do que você falar que ele está condenado se ele não crê? Existe uma pregação, pelo menos é muito difícil ter, quase impossível. Ele não deixou de falar a verdade para Nicodemos, mas da mesma forma ele olhou com amor para Nicodemos. Muitas vezes a gente vai fazer evangelismo, a gente se sente superior, a gente se sente o bambambam e a gente esquece de olhar como Jesus olha para Nicodemos, para as pessoas. Então, meus irmãos, coloca essa lição para a nossa vida, que a gente venha olhar todas as pessoas com os olhos que Jesus olhou Nicodemos. Então aqui pra gente terminar, vamos entrar aqui em João 11, versículo 25. E aqui no versículo 5 de João 3 primeiro, ele vai falar do nascer da água, da nova vida. Vamos tratar da nova vida? Vai falar assim, ó, versículo 25, João 11. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Então, meus irmãos, Jesus ele nos oferece uma nova vida espiritual. E quando mesmo que a gente enfrente a morte física, a gente continua vivendo, porque a gente foi fiel ao Senhor, a gente creu em Jesus e recebeu o amor de Deus. E é aí que a gente nasce da água, quando a gente recebe uma nova vida com Jesus Cristo. A profecia de Ezequiel 36 cai sobre nós. A graça de Deus é derramada sobre a sua vida e você tem a oportunidade de crer em Jesus. E essa vida eterna, ela não é em nenhum outro lugar você pode achar. Jesus vai falar, João 14, versículo 6, eu sou o caminho, porque ele é o único caminho para a salvação. Então é somente por meio de Jesus que a gente consegue alcançar. Somente por meio do Filho unigênito de Deus podemos alcançar a salvação. Não é por obras, não é pela lei, não é por nada disso, mas sim pelo Filho unigênito de Deus, pela encarnação do próprio Deus, que veio aqui na terra, se sacrificou por nós, se sacrificou em nosso lugar. Somente por meio dele podemos alcançar a salvação. Então, meus irmãos, que vocês venham a crer e ter consciência. Quando a pessoa fala, Jesus te ama, vocês têm consciência dessa mensagem. Jesus te ama e ele é a representação do próprio amor. Ele se sacrificou e esse é o ato de amor. Esse é o maior ato de amor. Não tem um ato de amor que você pode pensar, é maior do que esse. Não existe. Ele se sacrificou por nós. Então, meu irmão, creia nessa mensagem. Receba essa mensagem. Coloque ela no seu coração. Que você venha ter consciência do amor verdadeiro de Deus. O dom do amor ágape. Em nome de Jesus.